Ora viva, Manuel Moreira, medicina tradicional chinesa, macrobiótica, arte de ver com saúde de alto nível. Hoje quero apresentar aqui um vídeo sobre como erguer ou deslocar pesos usando as mãos e os braços. Portanto, usando a própria força, a própria vitalidade do próprio corpo, né? Portanto, a ergonomia é a ciência ou arte de usar o corpo de maneira inteligente, portanto, usando o princípio da alavanca, ou seja, saber como usar o corpo e a mente aplicando o mínimo de esforço e obtendo o máximo efeito pretendido, portanto, e sem danificar o corpo, sem prejudicar o corpo fisiologicamente ou mentalmente, né? Portanto, cientificamente falando, portanto, engloba várias disciplinas, incluindo biomecânica, fisiologia, antropometria, que é a medição das diferentes partes do corpo que estão relacionadas com a pessoa, por exemplo, estar obesa, estar magra, etc, né? Mas, filosoficamente falando, não é nada mais do que usar as leis da natureza aplicadas ao corpo humano, tais como, por exemplo, o princípio da alavanca, ou seja, mínimo de esforço para o máximo resultado, o princípio também da preservação energética e fisiológica, ou seja, portanto, não estragar o corpo, né? E assim evitando acidentes, evitando lesões, evitando o desenvolvimento de doenças, por exemplo, né? Então, a maneira correta e segura, né? Correta e segura de pegar em pesos do chão, portanto, agarrando-os com as mãos, né? E com os braços, portanto, ou de os transportar de um lugar para o outro, usando as mãos e os braços, portanto, é baixar e levantar o corpo em agachamento, né? Portanto, a pessoa faz isto assim, né? Flete os joelhos, né? Sem dobrar as costas, né? Portanto, mantendo a coluna o mais reta e vertical possível, portanto, tendo cuidado de não curvar as costas, portanto, fletir os joelhos ao baixar-se, conforme já demonstrei aqui, manter os braços, portanto, o mais paralelos possível e pelo lado dentro das pernas, né? Portanto, ou assim um bocadinho enviesados, mas pelo lado dentro das pernas, portanto, ou paralelos, se for necessário. Pronto, mas assim inclinado a 45 graus, por exemplo, vai fazer muito mais esforço. Portanto, isso não vai usar o princípio da alavanca assim, né? Para que, com o mínimo de esforço, a pessoa obtenha o máximo de potência para levantar ou para transportar o peso, né? Portanto, então, para ter mais potência de levantamento, para preservar as costas, portanto, e a coluna, sem provocar, por exemplo, hérnias discais, etc, né? Portanto, é importante ter atenção a esses aspectos, né? Portanto, por exemplo, ao carregar ou descarregar pesos, manter os braços paralelos ou assim, por lado dentro das pernas, junto aos lados do corpo, né? A coluna reta na vertical, portanto, agachando-se, fletindo os joelhos para pegar no peso do chão, como já demonstrei, e depois ir levantando o corpo, mas mantendo a coluna reta. É muito importante ter isso em mente, né? O segundo aspecto, ao levantar, por exemplo, uma trave do chão, agachar-se dobrando os joelhos, agarrar a trave com os braços pelo lado dentro das pernas, eu já vou demonstrar, e depois elevar o corpo mantendo a coluna reta e caminhar, né? Por exemplo, a pessoa tem aqui uma trave, por exemplo, tem aqui uma trave, por exemplo, que está no chão, por exemplo, eu estou aqui deste lado, está uma outra pessoa do lado oposto, né? Vamos supor que vamos transportar a trave naquele sentido, né? Então, eu agacho-me assim, ó, a coluna reta, né? Ao baixar, a coluna reta, os braços aqui para o lado dentro, vou agarrar aqui, né? Vou agarrar aqui, a outra pessoa vai agarrar do outro lado e depois vamos caminhar, né? Portanto, mas não vou curvar a coluna, né? A coluna sempre o mais reta possível, né? Fletir os joelhos, flexão dos joelhos, né? Por exemplo, ao empurrar um carrinho de mão, nunca curvar as costas também, portanto, empurrar o carrinho caminhando com a coluna esticada, né? A pessoa vai empurrar o carrinho assim, né? Com a coluna reta, nunca fazer isto, né? Assim, não. A coluna reta, né? Empurrando o carrinho com a coluna reta, né? Por exemplo, outro exemplo, para a secretária, portanto, em frente a um computador, a pessoa deve manter sempre a coluna reta
com as costas esticadas na vertical, né? Portanto, mais na vertical possível. Portanto, e evitar torções bruscas e desajeitadas, né? Portanto, isso também, muitas vezes as pessoas acabam por provocar, por exemplo, hernias discais, às vezes fazem um gesto assim de repente e geralmente mal feito também, ainda por cima, né? E também, muitas vezes, a pessoa também já está com alguma lesão e acaba por ser a cereja em cima do bolo e acaba por desenvolver uma hernia discal, por exemplo, né? Então, por exemplo, eu quero, por exemplo, apanhar aqui um objeto que está aqui no chão, né? Portanto, em vez de fazer assim, curvar assim, portanto, não curvar, né? A coluna reta, né? Flete os joelhos, né? E então aí depois pego na coisa, né? Tem aqui um outro objeto qualquer, né? Está aqui no chão, portanto, vou fletir, agarrar, levantar com a coluna reta, né? Aqui um outro objeto no chão, por exemplo. Para este lado, por exemplo. Está aqui isto no chão, né? Eu vou fletir e agarrar, né? Tenho aqui, por exemplo, aqui uma coisa no chão que eu vou apanhar, fletir sem dobrar a coluna, levantar sem mexer, sem dobrar a coluna também, né? Então, é muito importante ter isto em atenção, porque muitas pessoas vêm-se tratar comigo, por exemplo, da coluna vertebral, problemas de hernias discais, etc., e tem a ver com má utilização. Claro que tem a ver com vários fatores, são sempre vários fatores, mas um dos fatores é a pessoa não ter atenção a estas pequenas coisas. Além disso, o facto da pessoa fletir os joelhos vai fortalecer as pernas e vai flexibilizar as pernas também, vai flexibilizar os joelhos e as pernas e a vitalidade em geral. Portanto, tem várias vantagens, não é? Era esta a mensagem que tinha para vos trazer hoje. Vejam, por favor, na descrição do vídeo os meus contactos, estou disponível para qualquer consulta, tratamento, orientação, etc. Um grande abraço, Manuel Moreira, até sempre, até o próximo vídeo.